Vamos, então, começar. Nós chegamos, no final do nosso estudo das leis morais. A gente vem já há alguns meses estudando as leis morais, e hoje nós chegamos na última, que é de justiça, amor e caridade. Antes da gente entrar propriamente no assunto, vamos fazer algumas reflexões, porque eu acho importante sempre a gente saber não só o porquê, mas para que a gente está estudando certas coisas, A gente vê que nós, embora a gente já esteja no terceiro milênio, a gente encontra a maioria dos seres humanos ainda em busca do seu principal objetivo, que é encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. Mas a maioria de nós ainda estabelece essa realização na aquisição de coisas tangíveis, e não no plano essencial, que é o da espiritualidade. E a nossa doutrina, a doutrina que a gente elegeu como filosofia de vida, enfim, nos traz muitas respostas. Dentre as várias respostas que ela nos traz, essa correlação entre saúde, no sentido amplo, de sua definição, e as leis morais. A Organização Mundial de Saúde, em 1998, incluiu na definição de saúde, que já fazia parte, o completo bem-estar físico, mental e social, ela incluiu o espiritual. E Emmanuel, no Consolador, nos traz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E a gente sabe, através da doutrina espírita, que para que a gente não adoeça, basta que a gente siga as leis morais. Esse basta é sensacional, porque parece muito fácil. É só seguir aquelas leis todas. Enfim, então vamos dar uma passada geral, para que a gente lembre. No capítulo 1, aqui está em capítulo, mas estão as 10 leis morais. Fazendo uma rápida revisão, então a gente lembra que no início do livro 3, lá da Lei Divina Natural, a gente vai ter que todas as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e que Jesus é o nosso modelo e guia. Vamos encontrar também as causas da culpa, o que a gente precisa fazer para extirpar essa culpa e passar a nos sentirmos responsáveis e não mais culpados, visto que essa culpa vai gerar autopunição, não é educativa, enfim, e a responsabilidade nos leva a uma reparação. E aí depois a gente começou a entrar propriamente nas leis morais, adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, de liberdade, e hoje, então, de justiça, amor e caridade. Todas as leis morais, elas se referem aos nossos relacionamentos, sejam conosco mesmo, sejam com o próximo, seja com Deus. E a gente vê também que existe uma relação direta com os 10 mandamentos. Inclusive, esse é um dos motivos porque elas são divididas em 10. Óbvio, isso não poderia deixar de ser, já que as leis não mudam. Se elas mudassem, um dos atributos de Deus, que é a sua imutabilidade, cairia por água abaixo, Então, uma vez que Deus é imutável, as leis continuam as mesmas. O que muda é a forma de explicar. Por isso, Jesus diz que não veio mudar as leis. O que ele faz? Ele ressignifica de acordo com o nosso entendimento. Então, o que vai mudando, na verdade, é isso, a forma de explicar de acordo com o nível evolutivo que nós estamos atingindo. Mas se a gente for parar para avaliar uma a uma, todas elas têm relação com os 10 mandamentos. E aí, Kardec, eu pensei essas duas perguntas, em que ele, resumidamente, pergunta por que a necessidade de dividir essa lei em 10 partes. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois, do contrário, podem negligenciá-la como já fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais, muito vagos, deixam muitas portas abertas à interpretação. Outra questão importante também com relação ao estudo de hoje.
Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, o que a gente já falou, né? E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. E aí nós vamos entrar, então, na nossa lei de justiça, amor e caridade. Já de cara, a gente tem algo que muda, né, em relação às outras. Ela é a única lei que tem um nome composto. As outras todas têm um nome simples. Ela se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. E vejam bem, ela não é a lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Ela é lei de justiça, amor e caridade. Por que juntar justiça, amor e caridade? Primeiro, porque a justiça sem amor e caridade não é justiça e vice-versa. Então, todos os três estão interligados. Segundo, porque tem uma coisa muito curiosa. Se a gente fosse escrever, se o Livro dos Espíritos fosse escrito em hebraico, a gente usaria para justiça, amor e caridade uma única palavra, que é tzedaká. Em hebraico, significa justamente a caridade, que é a síntese. Para os hebreus, a caridade nada mais era do que a síntese da justiça e do amor. Então, essa lei se chamaria Lei de Tzedaká, que seria a caridade. Tá? O que significa ser justo e caridoso? A justiça, do ponto de vista humano, institucional, não é a mesma que tinha o significado para Jesus. O justo para Jesus era justamente o caridoso. E a relação entre a justiça, amor e caridade é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos começar pela justiça. O sentimento, na pergunta 873, Kardec pergunta aos espíritos: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Veja que eu grifei sentimento, porque a gente, quando fala em justiça, a gente pensa em instituição. Tá? Aqui nós estamos falando da justiça sentimento. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, justiça não tem nada a ver com o intelecto, com o posto que a pessoa ocupa, enfim. Justiça é um sentimento humano. Tá? Qual a diferença, então? A justiça humana, ela faz com que... o que ela faz? Ela age no momento em que o ser humano outorga ao Estado a sua autonomia. E quando isso acontece? Quando há um conflito de interesse por um bem jurídico. Aí você recorre à justiça humana para que o Estado faça com que as pessoas ajudem, né, as pessoas a encontrarem uma solução. Mas a gente não está falando dessa justiça, tá? Como pode se definir a justiça? A justiça, então, isso na questão 875, a justiça, então, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Essa é a base da justiça, segundo a lei natural. Não há guia mais seguro do que a própria consciência. Lembrando que nesse mesmo livro que a gente está estudando, né, esse livro terceiro, está lá a pergunta das leis morais, onde é que elas estão inscritas. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito ao próximo. A justiça, ela se apoia num tripé, e aí a gente vai começar a ver a correlação de tudo isso com as outras leis, tá? O tripé da justiça se baseia em liberdade, fraternidade e igualdade.
tudo em equilíbrio, que se dá com disciplina, com ordem e respeito. Vamos ver o porquê do equilíbrio. Se faltar a liberdade, eu tenho a escravidão. Não tenho justiça. Se sobrar a liberdade, eu vou ter opressão, porque os mais fortes vão oprimir os mais fracos. Se falta a igualdade, eu vou ter a própria injustiça. Se sobrar igualdade, eu tenho um exército de pessoas uniformes sem espaço para diversidade. E a gente sabe que a diversidade é muito importante para a nossa evolução. Se faltar a fraternidade, nós vamos ter o que a gente está vendo atualmente, infelizmente, né? Se sobrar a fraternidade, você não dá espaço para o outro crescer. Então, também é importante que haja um equilíbrio, né? Não é você ser fraterno ao ponto de fazer pelo outro, não. O excesso também prejudica. Então, tudo tem que estar um equilíbrio. O Immanuel Kant, olha só, lá vem eu, ainda contagiada com a aula de filosofia que eu estava, mas o Kant nos traz, né, uma questão muito interessante. Toda vez que você tiver em dúvida se é justo ou não o que você está pensando, o que você quer fazer, você pergunta se todas as pessoas fizerem o que eu estou fazendo agora, vai ser bom ou ruim? Eu achei isso muito interessante, quer dizer, você, né, se todo mundo fizer o que eu estou com vontade de fazer, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Daí você vai conseguir compreender melhor se isso é justo ou não. Se essa justiça se é justo dentro desse preceito, né, de igualdade, fraternidade e liberdade. Tá? E aí alguém pode perguntar, mas por que existe esse aspecto de justiça no universo? Simplesmente para que todos possam evoluir com segurança, sem que ninguém oprima ninguém. Então, vamos passar rapidinho cada um. A igualdade, né? Todos os homens são iguais diante de Deus? Está lá na pergunta 803. Sim, todos tendem ao mesmo objetivo e Deus fez as suas leis para todos. A fraternidade. O que significa fraternidade? Devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. E, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo, né? E a liberdade? A liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade. Quer dizer, enquanto eu estiver sendo pessoal, pensando só em mim, não tem como eu exercer a liberdade e garantir com que o próximo exerça também. Não podendo cada uma satisfazer-se a si própria, senão à custa de outrem, todas estarão constantemente em guarda umas contra as outras, sempre receosas de perderem o a que chamam seus direitos. A dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armarão continuamente ciladas à liberdade e a cercearão quanto puderem. Ou seja, a partir do momento que eu quero ultrapassar, né, o meu limite, vamos dizer assim, de liberdade, eu estou prejudicando a liberdade do outro. E aí a gente cai de novo no egoísmo, né? Que sem o egoísmo a gente não consegue nem a liberdade, nem a fraternidade, nem a igualdade, porque a gente vai estar sempre pensando primeiro na gente. Aqui entra o direito de propriedade, né? Peço desculpa que tem um monte de erro aqui, mas depois que eu vi, deixei para lá, a gente corrige depois. O direito à vida é o primeiro do ser humano. Por isso, não podemos atentar contra a vida de nossos semelhantes, sejam em que circunstâncias for. Tá? Durante a sua existência, o homem trabalha e vai juntando o necessário para viver e para seu repouso, mas isso não pode ser de uma maneira egoísta. Ou seja, é errado você amealhar bens, claro que não, né? Se a gente está no mundo material, não só está certo, como necessário. A questão não é essa, a questão é você fazer isso prejudicando outras pessoas, né? Gandhi tem uma frase bonita em que ele fala, o problema ele fala com as palavras dele, né? Eu não me lembro ao certo quais são, mas o problema da fome não é que não exista alimento, existe alimento suficiente para todo o planeta. O problema é o egoísmo, justamente, que uns querem ter muito e não estão preocupados com aqueles que vão deixar de ter exatamente porque você quer ter muito. O que amealhamos durante nossa jornada terrena
é uma propriedade legítima, a qual temos o direito de defender, mas devemos atentar para o detalhe de que somente é nossa propriedade legítima aquilo que adquirimos sem prejudicar o próximo, usando muitas vezes ilícitos para consegui-la. Não basta praticar a justiça, né? Ela se aperfeiçoa no amor e o amor se expressa na caridade. Por isso, mais uma vez, eu lembro que esses três estão juntos exatamente por causa disso. Caso contrário, você não cumpre essa lei. Por isso que a justiça humana não é justa. Por quê? Porque ela tem pouquíssimo amor e muito raramente caridade ou nenhuma, né? Então, a justiça humana não é parâmetro para essa justiça. Pode ser que seja como um oposto, né? Para você ver que não é essa a justiça de Deus. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus, é mamão. E a gente vê, e aí volto àquele início, né, que eu falei, quer dizer, o homem ainda procura a sua felicidade nos bens perecíveis, né, na matéria, ou seja, por isso esse momento todo que a gente está passando, né, de tanta angústia, tanto sofrimento, as guerras, tudo isso gira em torno do egoísmo, gira em torno do poder de ter, né, e não de ser. Na parábola do mordomo infiel, está lá, nada é nosso, somos meros depositários e usufrutuários, por tempo ilimitado e incerto de tudo que nos vem às mãos, inclusive parentes e amigos, mocidade, saúde, beleza e até mesmo a roupa com que nos vestimos. É bom a gente lembrar disso toda hora, né? Porque vira e mexe a gente mesmo resvala, né? Numa coisinha dessa, não lida bem com a perda, enfim. O próximo, a caridade, né? E a caridade está lá naquela questãozinha que quase todos que estudam o Livro dos Espíritos decoram, que é a 886. Todo mundo conhece o BIP, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade, ela também se apoia num tripé, então, né? A gente então falou que a justiça estava apoiada na igualdade, na fraternidade e na liberdade, e agora nós temos a caridade apoiada na benevolência, no perdão e na indulgência, né? Bondade para com todos, indistinta, porque o amor de Deus é indistinto, universal e infinito. Lembrar sempre os nossos defeitos, os defeitos de todos são passageiros, todos vamos atingir a perfeição, todos somos perfectíveis, todos estamos aqui para evoluir, para aprendermos. Daí a importância da indulgência também. Quanto mais defeitos, mais sofrimento. Claro, a gente também lembrou no início, né, de que para não sofrer, basta seguir as leis naturais. E enquanto a gente agir com egoísmo, a gente não consegue seguir quase nenhuma. Então, quanto mais defeito, mais sofrimento. Tá? Lembrar que fomos projetados para amar. A indulgência é um respeito para com a dor do outro. Compaixão para com a dor que o outro ainda carrega por causa da sua imperfeição. Imperfeição essa que muitas das vezes nós ainda temos. Ou já tivemos há pouco tempo, com certeza, né? Se a gente acha que nós estamos à frente desse irmão, certamente já passamos por essa mesma imperfeição dele. Então, nos cabe a indulgência. E o perdão, porque o ser humano, ele fere, ele é ferido, mas ele fere. Então, assim como nós precisamos do perdão, nós precisamos perdoar. Afinal de contas, né, fazendo aqui uma analogia, se o corpo humano, o corpo físico, ele cicatriza de uma ofensa, vamos dizer assim, né, do mal que é ocasionado nele, o próprio corpo físico tem essa capacidade de regeneração, por que não a nossa alma não teria, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Foi ferido, doeu, mas vamos pensar no perdão, porque sem o perdão
Sem a indulgência e sem a benevolência, não existe caridade. E aí chegamos no amor, né? O amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas, né? Porque o nosso amor nunca vai abarcar o infinito. Toda expressão de amor da criatura é, no fundo, um processo de comunhão com Deus. Quando a gente ama, a gente comunga com Deus. E eu não poderia deixar de botar essa verdadeira definição de amor, né? Eu não botei a carta toda, senão ia ficar muito grande. Mas a melhor definição de amor que a gente conhece é essa que está lá em Coríntios 13, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Essa é a mais bela definição de amor e muitos defendem que isso foi uma psicografia feita por Paulo diretamente de Jesus. Porque só alguém que conhece esse amor conseguiria essa definição, né? E a gente tem uma coisa interessante. Para os gregos, eles dividem o amor em vários tipos. Aqui eu separei só o ágape e o filho. O ágape é o nosso objetivo maior, né? É o amor de Deus, né? E o filho é justamente aquele que a gente vem exercitar aqui. A caridade, ela vem do latim caritas, como sentimento de afeto, amor incondicional e generosidade. E ela, no grego, ela tem ela vem da palavra charis, que quer dizer graça. Então, quando a gente fala, com a graça de Deus eu consegui, com a graça de Deus, vem dessa palavra, que na verdade é caridade. Essa é a maior demonstração da caridade de Deus, porque geralmente quando a gente pensa em caridade, raramente a gente pensa em Deus, né? Mas Deus é a própria caridade. Por isso que a gente toda hora dá graças a Deus. Ou seja, foi a caridade de Deus que fez com que a gente conseguisse, enfim, aquilo que a gente dá graça, né? E tem a mesma origem de caro, aquilo que lhe custa caro em valor. É o amor fraterno, de irmão e de amigo, filho. E ágape, como eu já disse, né, é o amor divino e sublime. Ou seja, esse amor filho é aquele que a gente vai usar como, vamos dizer assim, é o caminho, né? É o início, é aquilo que a gente vai usar para exercitar até que a gente um dia consiga compreender esse amor ágape. Eu selecionei uma parte do comentário do Kardec na própria questão 886, quando fala de caridade, que ele fala assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E fazemos muito ainda, e vemos muitos ainda fazendo, né? Que é uma pena. O amor puro, então, é o reflexo de Deus em todas as criaturas. A justiça humana afasta, prende o criminoso e não educa. A justiça divina coloca o criminoso no útero da vítima. Eu ouvi essa frase do Haroldo e isso me tocou no útero. Entendeu? Porque eu achei assim, realmente, né? É a justiça divina. Você tem alguém que você não consegue se afinizar, não consegue desenvolver sequer esse amor filho, o que Deus faz? Esse alguém vem como seu filho. E você acaba aprendendo a amar. Que, na verdade, a grande jornada nossa é essa, né? Aprender esse amor. O fim maior é esse amor. Quando a gente pensa na Cabala, que os judeus usam muito, eles têm na árvore da vida
a justiça é representada pela mão esquerda e a caridade pela mão direita, e o amor está no alto. Então, é outra tríade, entendeu? Assim como a gente dividiu a justiça num tripé, liberdade, fraternidade e igualdade, a caridade no outro tripé, benevolência, perdão e indulgência, você tem que a justiça e a caridade fazem a base do amor. Então, você tem na Cabala, muito interessante, dois sefirá, que eles chamam, né, que tem na árvore da vida, da esquerda e da direita. Por isso, inclusive, a origem, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz. Porque a da direita é a da caridade, da bondade, e a esquerda é da justiça, da severidade. E como disse Paulo, dentro desse mesmo raciocínio, né, da justiça divina, coloca o criminoso no útero da vítima, o amor de Deus nos constrange. Quer dizer, como que a gente está longe desse amor de Deus, né? Porque a gente deixa de amar por tão pouco, né? Enfim, ou melhor, nem ama, né? E aí, vamos já caminhando para o nosso final. Eu saquei algumas coisas assim, né, desse capítulo. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, se nós estamos aqui para abandonarmos o homem velho, né, e conquistarmos o homem novo, o homem de bem, a gente tem que fazer o possível para praticar, para cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Aqui, então, os ramos, né, dessa lei seria o quê? Os direitos, né, os direitos determinados pelas leis humanas e a lei natural. Reconhece-se o direito para si, na medida que, em semelhantes circunstâncias, reconhecer ao seu semelhante. O direito fundamental mais básico é o direito da vida. Foram os 3 pontos principais que eu retirei dos direitos. Da propriedade, assim como existe o direito à propriedade, também existe o da sua defesa. O possuidor para si somente, e sem finalidade útil, resulta em egoísmo. A propriedade é legítima quando foi adquirida sem prejuízo a ninguém. Da definição, né? A justiça se consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, queira cada um para com os outros o que quereria para si mesmo. As características da lei de justiça, amor e caridade. O sentimento de justiça é inerente ao ser. O sentimento de justiça é independente da capacidade intelectual. As paixões alteram a imparcialidade da justiça natural. E a verdadeira justiça se dá com o concurso de amor e caridade. E aí eu gostaria de terminar com um capítulo que eu acho belíssimo do livro Pensamento e Vida, cujo título é exatamente Amor. O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte.
No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E, amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se-lhe aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. E aqui eu deixo no coração de todos essa mensagem que parece tão simples, mas que após mais de 2000 anos a gente ainda não consegue entronizá-la. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse capítulo está no Pensamento e Vida, no capítulo 30, que fala sobre o amor. Obrigada a todos, que tenhamos todos um final de ano maravilhoso e que essa pandemia tenha servido para a gente refletir um pouco mais sobre tudo isso, que aqui foi estudado até então e que a gente ainda vai continuar estudando, né?